Vamos aprender mais um pouco com a Idade Média? Na Idade Média, o grande problema eram as baixas temperaturas. Durante o ano, na época do verão, na época da primavera, do outono, era a época do plantio, era a época da colheita, era a época da engorda dos animais, da preparação de estoques. Então, era a época em que os camponeses se preparavam para o inverno. Conseguiam excedentes de produção para poder estocar, para poder pagar os seus impostos para os nobres, para o rei, e se preparar para aquela situação terrível que viria, que era a época do inverno. Nessa época do inverno, tudo, absolutamente tudo, ficava mais difícil. Em primeiro lugar, na Europa, nós temos a neve. Então, a neve, se você não fizer uma construção reforçada e, por exemplo, com inclinação de telhado, né, a neve vai se acumular de uma tal maneira, e lembrando que os telhados eram de palha, né, isso pode simplesmente desabar em cima da família, ou poderia acontecer isso. Então, havia necessidade de se calcular direitinho a inclinação do telhado para que a neve, à medida que fosse se acumulando, fosse escorrendo naturalmente para as laterais. E esse telhado tinha que ser grosso o suficiente ali, em torno de meio metro, de palha, para que isso pudesse fazer um isolamento térmico no telhado. Tá? Então, primeira coisa, em função da temperatura, de cima para baixo, neve caindo, eu tinha que preparar os meus telhados. Nessa época também era muito comum ventos muito fortes, né, e constantes. Não ventos de tempestade, mas o vento constante e diminuindo em muito a sensação térmica. Então, conclusão, nós tínhamos que manter dentro das nossas casas uma temperatura mínima para poder sobreviver, e o vento era o grande inimigo. Alguma coisa tinha que ser deixado para a renovação do ar. Então, normalmente, lá em cima no telhado, tinha pequenos buracos por onde saía o ar quente, e na parte de baixo, longe de onde as pessoas dormiam, haviam pequenos locais ali, pequenos orifícios, por onde o ar entrava. Então, essa troca de ar era feita de forma muito lenta, e de maneira a não atingir as pessoas que estavam ali dentro. Por falar em manter a temperatura, uma coisa interessante, hoje em dia nós temos o aquecedor elétrico, o aquecedor a gás, né? Então, nos locais mais frios, na Europa, ou então aqui no sul do Brasil, nós temos os aquecedores. Naquela época não tinha eletricidade, não tinha o gás para isso. Então, como era feito isso? Os camponeses traziam para dentro das suas casas os animais. Uma com a ideia de proteger esses animais daquela temperatura muito baixa. E outra, para que esses animais fossem aquecedores naturais. É interessante que foi descoberto uma escrita, né, uma, uma documentação da Idade Média, em que se ali dizia o seguinte, que em termos de produção de calor, uma vaca equivalia a 4 ovelhas, que equivalia a 10 porcos, que equivalia a 16 galinhas. Então, com isso, você conseguia, inclusive, classificar os animais pela sua capacidade de produzir calor. Então, eles traziam os animais, obviamente, eles ficavam em locais restritos, reservados, né, com seus pequenos estábulos, em volta da família, produzindo ali calor para aquela família. É comum que se colocassem, particularmente as vacas, né, com a cabeça virada para o centro da família, tá? E a parte do traseiro voltado para a parede, pelo motivo dos gases que as vacas, todos os animais faziam isso, mas as vacas particularmente exalam o tempo todo. Mas também porque a vaca, os porcos, etc., eles, pela sua boca, eles soltam muita umidade enquanto eles estão respirando. Então, além de ser um aquecedor, era um umidificador do ar. E isso está escrito, isso é real, tá? Não é brincadeira, isso é real. Mantinha uma temperatura e uma umidade dentro da casa suficiente para que não houvesse proliferação de bactérias, de fungos, etc, etc. Então, mantendo aquelas comidas que estavam tudo pendurado no teto ali, defumando, porque no centro da casa tem uma fogueira para esquentar, né?
e a fumaça se acumula em cima. Então aquilo tudo que estava vegetais, animais, alimentos de origem animal, de origem vegetal, defumando ali em cima. O isolamento do chão normalmente era feito através de palha. Então era terra batida e em seguida camadas de palha que serviam para isolar a friagem do chão para cima. Logicamente, as camas eram elevadas do chão em estruturas de madeira simples, com várias camadas de palha por dentro. Inclusive tinha palha, para cada tipo de atividade tinha um tipo de palha diferente, né? Então a palha, por exemplo, de trigo era mais macia do que a palha de arroz. Então eles procuravam a palha melhor para colocar por cima. Então assim, várias técnicas de manutenção da sua temperatura e da temperatura do ambiente. Então eu falei do chão de palha, já falamos do teto, já falamos das paredes, né? As paredes eram totalmente forradas de barro e madeira, e paredes grossas com janelas muito pequenininhas e portas pequenas também. Para quê? Esse material era revestido normalmente de couro ou então de papel encerado, de forma que não se perdesse caloria por ali. As roupas eram tipo roupa camada de cebola, como a gente fala hoje em dia. Só que as roupas eram tecidos muito rústicos. Então as primeiras roupas, né, as roupas de baixo, eram do tecido mais, entre aspas, suave que eles tinham, que era um linho bem grosso. Em seguida vinham as outras roupas, que era quase que você vestia um ouriço em cima do outro. Então eram tecidos muito rústicos. Então eles eram vestidos em cima de roupas de linho. Tá? Normalmente lã, que era um produto relativamente fácil de chegar na mão do camponês, porque ele criava ovelha, tirava a lã, fazia o processamento da lã e aí tecia os seus tecidos. Então uma lã muito grossa e que é um excelente isolante térmico. Certo? Os seus estoques de comidas são aqueles que a gente já imagina, então comida ou defumada, que era o mais fácil, ou algum tipo de conserva, inclusive as conservas de vegetais fermentados, porque não tem que acrescentar nada, é simplesmente deixar acontecer, então chucrutes, coisas do tipo. Quando eles viajavam, eles levavam uma barraca, vamos dizer assim, ou abrigos improvisados, normalmente de pele de animais. Então, abrigos pequenos de pele de animais, e é assim que eles faziam as viagens. É interessante que tudo isso era visando a economia de energia, particularmente durante o inverno. Eu quero estimular vocês a procurarem os vídeos que tenham as técnicas de sobrevivência na Idade Média, porque elas são muito próximas do mundo de hoje sem meios. Ou seja, nós temos o conhecimento das coisas, mas não vamos ter os meios à nossa disposição caso haja um colapso da sociedade. Prepare-se e sobreviva.